Programa Vozes de Mestres, uma retribuição do edital de premiação número 005-2020 Faz Cultura Boa Vista da Prefeitura Municipal de Boa Vista, realizado por meio da FETEC, em atendimento à Lei Emergencial Aldir Blanc. Apoio Confluência Roda de Prosa, site e web rádio informepopular.com. A língua materna dos povos indígenas sofreu um verdadeiro massacre durante séculos. O movimento dos povos indígenas das serras, denominado Ovai ou Racha na década de 70, veio fortalecer a educação formada pelos próprios indígenas. Eu sou Paulo Tadeu e no programa Vozes de Mestres da Semana conversamos com a mestra Ruginá Makuxi. Ela fala sobre ancestralidade, fala sobre resistência e luta. Acompanhe o podcast com o jornalista Simeão Vanderlei. Seja ala puruya sururui penane. Seja ala puruya sururui penane. Seja ala puruya sururui penane. Tija moru anduku sururui penane. Tija moru anduku sururui penane. Tija moru anduku merundu ke dobe. Tija moru anduku merundu que dobe. Mazamraruru seu irmabutuzruru o noekpe pena sen pabu uyon darakru uyon non darakru mrobai puru nukon kombe murube ana pena penarongon ebtubu Tumur kumbe to seur mabutubu. Tesuru gombu to seur mabutubu. Padakon tabutubu to la pena. Morube padakon bu inyanka bain komang. Padakon bu senyanka mang bain komang. Morube komando ben kom. Gon tombe mas marebra craiozamang. Murari bra pada konga, pada kombu, inya tabain komang. Kure ne, mureza mang, simbo bumang, o no ekpeto komang. Murobai, to pada tombra. Moria to pada ze gondong bu, siang kamang bain kombu. Tabutu buri, tu shao zamanga, tabutu bumurari bra. Murur por seu irmão. O Vozes de Mestres está de volta e hoje para conversar com a mestra Ruginá Makuxi. Ela é filha do grande líder da região das serras, o Tuxaua benzedor e conhecedor da medicina tradicional, o senhor Geraldo Silva, ou em Makuxi, o Tuxaua Xiratu, que significa aquele que sabe. Como professora, segue sua formação e na sala de aula foi sendo formada pelas lideranças e comunidades para entender o que significa a educação escolar indígena. A senhora foi preparada para assumir liderança nas lutas. Como foi esse processo dentro da sua comunidade? Fui preparada pelo meu pai, né? Meu pai foi Tuxaua, primeiro Tuxaua da comunidade Lilás. E sempre ele pedia para mim estar anotando, escrevendo alguma coisa que ele fosse falar para a comunidade. E eu acompanhava muito ele na reunião, nos encontros e assembleia da liderança. Eu não participava diretamente, mas eu sempre
eu observava o que eles falavam e de que eles decidiam os assuntos debatidos, né? Perante os encontros, as reuniões. E com isso eu fui me preparando também para repassar para a comunidade, né? Ficar na comunidade, cuidar dos projetos da comunidade e ajudar a organizar dentro da comunidade os trabalhos comunitários, desde nova. E com isso eu ganhei confiança das lideranças, próprio do meu pai. Ele, junto com outras lideranças, decidiram de me mandar para estudar fora da minha comunidade, em outra região. Na época não era região ainda, era área única, né? E eu tive que obedecer meu pai. Eu tive que cumprir a decisão dele, junto com a liderança. Eu saí para poder estudar e voltar para a comunidade e continuar os trabalhos junto à comunidade e à liderança. A senhora desenvolve um papel fundamental que é ensinar a língua materna. Historicamente, a língua foi se perdendo. Quais são as consequências de não falar? Quais as iniciativas hoje para manter essa língua materna? O que levou a não falar a língua materna, macuxi, foi a imposição da sociedade envolvente. Diziam que essa língua macuxi não valia. Não era uma língua, era uma gíria, que não tinha importância nenhuma, que não presta, né? Eles falavam muito para o jovem, até mesmo para os pais, né? Foi um massacre muito cruel que fizeram com o meu povo, né? Principalmente os povos macuxi, que sofreram essa pressão, né? Por parte dos não indígenas, professor dentro da comunidade, né? Para poder falar português, né? Eles apanhavam, ficavam de castigo em cima do grão de milho, ou pegavam um bolo, né, palmatória, né, na mão, para poder falar a língua portuguesa, porque a língua macuxi não presta, eles não entendiam também, né? Então, para poder falar a língua portuguesa, tiveram que apanhar e com isso foi acabando, né, a língua macuxi em algumas comunidades. Mas depois veio uma decisão em 77, uma decisão das lideranças indígenas da região das Serras, que deu-se o lema de Vai ou Racha, né? E onde foi discutido sobre a educação escolar indígena e educação indígena. E eles definiram que queriam mais uma educação que tinha que atender os anseios da comunidade, né? E ensinar a cultura, as danças, os cantos, né? As orações que eles tinham, que tem até hoje. E
A iniciativa hoje para falar a língua materna macuxi é que nós temos professores de língua, né, que é reconhecido agora pelo Estado, que antes não tinha esse reconhecimento, essa valorização dos povos indígenas daqui do estado de Roraima. Atualmente somos atendidos, né, com professores remunerados para ensinar a língua materna. Então nós temos aula em todas as escolas de língua materna, fazendo pesquisa com os mais velhos dentro da comunidade para manter a fala, a língua, né? Os cantos, as danças, as histórias contadas por eles, né? E assim, nós temos essa iniciativa junto com os nossos anciãos, né? Aqueles que ainda dão importância, que valorizam a cultura macuxi. A senhora integrou a caravana de lideranças que fez a histórica caminhada pela Europa em busca de apoio para garantir o território da atual terra indígena Raposa Serra do Sol. Como é que foi essa vivência na juventude? E hoje, como a senhora avalia as conquistas dos povos indígenas de Roraima? Eu não compus a caravana de liderança pela Europa, mas eu tive o privilégio de uma outra viagem para a Europa para levar a situação da terra indígena Raposa Serra do Sol, do que estava acontecendo naquela época. Como jovem, foi uma experiência, a construção do meu conhecimento em relação à luta dos povos indígenas. Para conquistar a terra. Eu avalio positivo devido ao aumento da população, da população da terra indígena Raposa Serra do Sol. Que hoje temos espaço suficiente para os nossos futuros filhos, netos, né? Que antes nós não tínhamos esse espaço, a terra demarcada, homologada. A gente vivia sempre em conflito, com muito sofrimento por parte das invasões que entraram, né, na terra, na nossa terra indígena Raposa Serra do Sol, como os garimpeiros, fazendeiros, marreteiro que entrava nas comunidades enganando o povo, né? Levando e trocando com farinha, com outras coisas que eles levavam para a comunidade, enganando a comunidade. A senhora lidera um coletivo de cultura com o objetivo de incentivar os jovens a manter suas raízes. Como é que funciona? Qual a metodologia usada? Sim, quando os jovens vêm para a cidade, vêm à procura de sua formação, porque ainda lá na comunidade, na região, ainda não tem faculdade, né? Eles fazem o ensino médio, eles se formam, fazem ensino médio, e logo após eles vêm, se quiserem dar continuidade de estudar aqui na cidade, eles vêm prestar vestibular e quando passam eles começam a estudar aqui na cidade. Muitas das vezes o jovem acaba se perdendo, não dá continuidade do seu estudo e assim vai perdendo também a sua comunidade, né, quando vem aqui na cidade. Pois então, nós temos aqui, nós montamos um trabalho para ter
para envolver os jovens, né? Para não esquecer da cultura e do seu povo, a vivência dia a dia com o seu povo, né? A gente faz um trabalho, não todos os dias, mas nós temos um encontro com jovens que ficam aqui na cidade e fazendo um trabalho de costura, bordado. Mais pra frente vamos pintar, tudo com desenho indígena, animais, os nomes de animais bordados no tecido, né, na língua macuxi, e para que eles não possam esquecer, né, para também animar, para que eles possam dar continuidade da valorização da sua língua, do seu conhecimento, né, da sua cultura. Roraima tem 8 etnias indígenas. Falando da cultura indígena, o que a senhora destaca de práticas culturais e, no seu ponto de vista, o que falta? Hoje, das práticas culturais dos povos indígenas do estado, é que o principal é a língua, né? A língua, sua comida, sua bebida, né? E depois vem as danças, o canto, as danças da parixara, do tucui, do chimidim, do areruiá, muito importante, né? Os povos indígenas de Roraima, eles têm suas práticas muito importantes. Eles mantêm dentro de sua comunidade, a sua cultura, muito importante é a língua, principalmente. E falta escrever, colocar no papel, porque hoje temos muitas coisas importantes, tudo na oralidade, não temos escrito, né? Não tem livro que possa ter escrito assim sobre a cultura indígena. Se bem que tem no Brasil, né, os povos indígenas tem povo que já tem seu livro contando sua história, sua cultura, e assim, muito importante. Mas aqui em Roraima nós temos muito pouquíssimo mesmo escrito a nossa história. O nosso saber, o nosso conhecimento não tem escrito. É tudo na oralidade. Hoje vivemos uma triste realidade que são os garimpos em terras indígenas. Como é que a senhora vê essa situação? Garimpo dentro da comunidade é muito triste, porque eles vão acabando com nossos ambientes, né? Com o lugar sagrado que temos e trazendo doença, sujando nossa água, desmatando as matas onde tem nas regiões, principalmente na Raposa Serra do Sol, né? Onde não tem mata, só é lavrado, e os igarapé, os animais onde eles bebem água, onde eles vivem, as pessoas de onde eles tiram água para beber, aí continua sendo poluído. É muito triste ver essa situação. Eu fico muito triste com um parente que aceita ainda a volta de garimpeiro dentro da terra indígena ilegal. Isso não é bom, porque vai acabando com nossa realidade. É muito triste isso. Acabando com nossos animais, com nossos pássaros, até mesmo acabando com nossas águas. Por último, aqui no Vozes de Mestres e Mestras,
o entrevistado da semana sempre deixa uma mensagem. Então pergunto, qual é o maior desejo da senhora para as novas gerações indígenas, para os povos indígenas do Brasil e também para o nosso estado Roraima? O meu maior desejo para o meu futuro, que tenha um espaço livre, saudável, que eles possam ser felizes, não tendo problemas por parte das invasões, né? Meu maior desejo para o meu futuro é isso, ter uma terra livre, saudável, para que eles possam manter a cultura viva, a língua, principalmente, como venho falando, a língua, porque sem a língua, sem o nosso costume, nós não somos nada. Como é que nós vamos se identificar se não sabemos falar a língua, se não sabemos fazer a nossa cultura viva? Para o Brasil, eu desejo que todos os povos indígenas do Brasil valorizem a sua cultura, preserve a sua terra, sua floresta, as águas, os rios, né? Os igarapés, os lugares sagrados, sempre cuidando. Eu quero dizer para todos os povos que tenha isso, que dá valor na sua cultura, que cuide do seu ambiente. E o programa Vozes de Mestres da Semana vai ficando por aqui. Até mais! Programa Vozes de Mestres, uma retribuição do edital de premiação número 005-2020 Faz Cultura Boa Vista da Prefeitura Municipal de Boa Vista, realizado por meio da FETEC, em atendimento à Lei Emergencial Aldir Blanc. Apoio Confluência Roda de Prosa, site e web rádio informepopular.com.